Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Iniciando mais uma live. Ontem fizemos uma, mas em outro perfil do Instagram, com outro tema, daqui a pouco eu informo. E hoje estamos retomando as lives desse perfil. O ano passado foi muito rico, muita informação. Eu estive fazendo um levantamento das lives e foram mais de 20 lives no ano passado. Estou muito feliz com esse resultado porque eu comecei a fazer e não esperava que fosse dar tanto volume de informação. Live com convidados trazendo muita informação sobre hipnose, áreas da hipnose, sobre terapias, né? E também outros temas de terapias, né? E também as lives transmitidas em que eu fui convidado de outros perfis. Então foi uma troca muito rica com parceiros, com colaboradores, trazendo colegas, amigos, pessoas que eu conheci no Instagram. E agora estamos começando, deixa eu ajustar minha câmera bem aqui para mostrar aquele número 1 ali, ó, bem aqui, né? Porque esta é a live número 1, tá? Número 1 do Hipnose para a Vida, esse projeto que eu venho já desenvolvendo há mais de um ano, que é trazer informação sobre hipnose, sobre neurociências, sobre terapias, tá? Como ferramentas de desenvolvimento pessoal, né? Então, o Hipnose para a Vida... Opa! O Hipnose para a Vida tem esse objetivo. E essa é a primeira live do Hipnose para a Vida de 2022. Tá? E as pessoas estão chegando. Pessoal, me deem um ok com relação ao som, por favor. Tá? Me deem um ok com relação ao som. Tá? Se o som está saindo bem. Tá? E só falando um pouco da dinâmica, né? Enquanto as pessoas vão chegando, falando um pouco de como vão funcionar essas lives. Tá? Então, boa noite a todos que estão entrando. Como é que vão funcionar essas lives? Então, toda quarta-feira, aqui no @riceles.costa, tá? Eu vou fazer uma live, tá? Trazendo bastante conteúdo. Então, se você quer conhecer sobre hipnose, quer conhecer sobre neurociência, relação com a hipnose e outras terapias, venha para cá toda quarta-feira. A live vai começar oficialmente às 19h30, tá? Hoje é um dia... Opa, já me deram um retorno aqui que o som está baixo, deixa eu ver. Talvez seja a posição do microfone. Aumenta o teu volume também, pode ser o teu volume aqui tá ok. Tá? Posição do microfone tá boa. Os plugs aqui estão todos conectados. Conferindo. Ok? É porque hoje eu estou falando baixo mesmo. Ontem eu fiz uma live. Daqui a pouco eu vou participar de uma outra atividade online, então eu estou falando mais baixo e estou me segurando para falar baixo, tá? Verifica se melhorou, né? Verifica se melhorou, por favor, tá? Senão eu ajusto aqui o microfone. Opa, que bom, deu uma ajustada aqui no microfone. Pois é, então, essa é a primeira live do Hipnose para a Vida de 2022. Foram várias lives do ano passado. Se você quer conhecer temas diferenciados da hipnose, dá uma olhada lá no meu perfil, tá? Que tem vários temas relativos a terapias também. Então essa live ela vai começar oficialmente às 19h30, podendo começar um pouco antes ou um pouco depois, vai depender de alguma situação. Hoje está começando às 18h30, porque logo mais às 20 horas eu participo do grupo de estudos da Sociedade de Hipnologia do Pará, que eu estou organizando junto com meu amigo Marco Vieira. Tá?
Olha quem chegou, Gouveia. Fala, Gouveia. Tudo bom, querido? Pois bem, então aqui, olha, o Gouveia já fez uma live bem bacana comigo, né? Como convidado aqui falando sobre hipnose não verbal. Então tem vários temas nas lives do ano passado e nós vamos trazer mais temas esse ano, tá? Então, tá, vai começar, como eu falei, 19h30, tá? Podendo começar às 20, podendo começar às 18, às 19, vai depender do convidado, de alguma situação. Mas oficialmente 19h30, então já põe na tua agenda toda quarta-feira, 19h30, live aqui no canal. Acompanha o meu perfil, né, que eu vou sempre postar o horário que vai começar, o tema. E o tema de hoje é por que algumas pessoas, né, têm medo das memórias da infância. Tá? Já explico o porquê desse tema. Tá? E uma coisa muito importante, pessoal, tá? Que você pode fazer agora. Tá? Você pode acionar esse aviãozinho que está bem aqui no canto da tela e convida mais uma, mais duas, mais 3 pessoas para vir para essa live. Tá? Depois você pode mandar, enquanto eu estou falando aqui, você manda coraçãozinho. A gente adora coraçãozinho. E depois, quando ela estiver publicada, vai lá de novo no perfil, curte, compartilha, comenta. Porque é assim que a gente mostra para o Instagram que esse conteúdo é relevante para as pessoas. Tá? Então eu preciso da ajuda de vocês. Beleza? Vamos lá. E como é essa dinâmica da live? A primeira parte da live, a priori ela vai ter 1 hora de duração, que é o tempo do Instagram. Pode demorar um pouco menos, não dá para demorar um pouco mais, no máximo 1 hora. Tá? Mas ela tem 2 partes. A primeira parte vai ser conteúdo, informação. Tá? E a segunda parte nós vamos fazer uma pequena dinâmica. Tá bom? Um exercício. Ok? Vamos lá. Então, como foi que surgiu o tema da live de hoje? Opa, olha só, enviei para 10 colegas. Perfeito, meu amigo, já ajuda muito. E enquanto está assistindo, vai mandando coração, que isso daí é muito bom. Quem está desse lado, a gente está vendo aqui os corações, né? Eu estou vendo aqui os corações subindo, isso anima a gente. Beleza? Então vamos lá, começando. Por que algumas pessoas, né, têm medo das memórias da infância? Tá? Pessoal, isso não é um estudo científico, tá? São observações da minha prática e das experiências como hipnoterapeuta. Mas aconteceu uma... Vou contar 2 histórias. A primeira é que agora, entre novembro e dezembro, eu fui até a cidade de Capitão Poço participar de um podcast. Foi o primeiro podcast que eu participei. Tá? Foi uma experiência nova, bem interessante. Foram 2 horas, um bate-papo bem legal. E o Ney, que é o responsável pelo podcast, esse podcast chama Égua Podcast. Tá? Então pode ir lá no YouTube, procurar Égua Podcast, procurar Riceles, que está lá toda a participação. Tem 2 cortes aqui no perfil, mas lá tem a minha participação toda. Foram 2 horas de um papo bem legal, bem tranquilo, bem gostoso. Mas o Ney, que é responsável pelo podcast, ele fez no dia anterior algumas enquetes pelo Instagram. E uma das perguntas que ele fez é: se você fizesse hipnose, o que você gostaria de experimentar, né? E o que foi bem engraçado foi que a maioria das pessoas queriam experimentar a regressão. Né? Então, guarda essa informação. E aí depois, baseado nessa resposta, ele fez uma outra enquete. Né? Se você fizesse uma regressão, o que você gostaria de visitar ou de relembrar? Tá? E eu verifiquei as respostas, a maioria das respostas, tá? As pessoas gostariam de fazer uma regressão até a infância. Tá? Mas o mais curioso, né, é que algumas pessoas diziam: eu quero relembrar a infância, mas eu tenho receio do que eu posso lembrar.
tá? E o que é interessante também é que eu tenho recebido pessoas, né, com essas situações, né, dos velhos traumas da infância, né? E por que esse trauma? Como esse trauma surge, né? Como isso, ou melhor, como uma experiência se transforma num trauma, tá? Então, uma possível explicação baseada na minha experiência, nos meus estudos de neurociência, é a seguinte. Vamos lá. Tá? Como é que nós aprendemos? Tá? Como é que nós aprendemos? Tá? Uma parte do nosso aprendizado é consciente, tá? Principalmente, né, quando nós vamos crescendo. Então, é um aprendizado consciente. Então, eu quero aprender eu quero aprender russo. Tá? Então, eu vou procurar canais, vou procurar livros, vou procurar cursos e vou trabalhar sobre aquilo conscientemente. Vou com intenção. Tá? Então, esse é um movimento consciente. Eu tenho a intenção de aprender russo. Tá? Ou qualquer outra coisa. Tá? Mas existe uma parte, né, da recepção de informação. Tá? Lembrando que o nosso cérebro está, é o meu mantra, né? O nosso cérebro está recebendo, tá? Processando, recebendo informação, processando informação e enviando informação para o exterior. Recebendo do exterior, processando e enviando de volta para o exterior. Tá? Só que a maioria desse processamento se dá num nível abaixo da consciência. Tá? Então, estamos recebendo informações, nosso cérebro está recebendo informações do exterior e até mesmo do nosso corpo. Tá? Está processando essas informações e a grande maioria desse processamento acontece num nível abaixo da consciência. Tá? Agora, imagina como isso acontece numa criança. Tá? Então, quando a criança vai se desenvolvendo, vai experimentando o mundo, né? É isso que a gente fala normalmente, experimentando o mundo, vai desenvolvendo os sentidos, tá? O aprendizado se dá pelas sensações, pela experiência. Tá? Então, por isso que tem a criança vai rolar no chão, vai tocar nas coisas, vai colocar as coisas na boca, vai ficar fascinada quando aparece uma imagem muito interessante, vai ficar curiosa com os sons, vai gostar dos toques ou não, né? Dos toques, né? Dos sabores, vai experimentar sabores. Então, esse aprendizado, tá? A grande maioria dele acontece de forma inconsciente. Eu não digo inconsciente, né? É a velha história do inconsciente como uma entidade. Né? Eu gosto de dizer que acontece, né, num nível, tá, de processamento da informação abaixo da consciência. Então a criança, ela aprende com as sensações. As sensações, elas fazem parte de um sistema que a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima, do corpo para o cérebro. Tá? Então, sabor, alguma coisa que a criança vê, que ela ouve, um toque, tá? Mesmo quando ela está andando e está pisando. Né? Então, todo esse processamento de informações, o cérebro está se ajustando, está ajustando o corpo e está também se ajustando àquele ambiente. A criança estava num ambiente, lá no útero, e depois vem para outro ambiente completamente diferente, com muito mais informações. Então, isso vai desenvolvendo o cérebro, o sistema nervoso. Perfeito? Então, a criança ainda não tem a percepção. A percepção é o contrário. Tá?
é de baixo para cima. A percepção é quando eu digo, caramba, olha, tá quente. Tá quente aqui, realmente está quente. Vou abrir a janela. Pronto. Tá? Mas antes que eu tenha a percepção de que está quente, o meu corpo já sentiu. Tá? O meu corpo pegou essa informação do ambiente, levou para o cérebro processou e deu um comando, tá? Deu uma informação para o corpo para começar a transpirar, para entrar em equilíbrio com o ambiente. Tá? Então, existe o processamento, né? Bottom-up, de baixo para cima, das sensações, né? Das informações chegando até o cérebro, e as informações do cérebro para o corpo. Né? A percepção, sensações de baixo para cima, percepção de cima para baixo. Tá? Pois bem, então veja que, tá? Veja que esse aprendizado tudo é novo. A criança ainda não tem uma interpretação daquilo tudo. Né? A criança ainda não tem uma interpretação daquilo tudo. Ela está aprendendo, mas não está interpretando. Tá? As interpretações vão ser dadas pelos adultos. Tá? Então é muito importante esse ambiente que a criança está. Tá? Então veja, todo esse aprendizado ele ocorre não só no cérebro, mas no corpo todo. Nós não aprendemos simplesmente guardando informações no cérebro. O nosso sistema nervoso todo o nosso corpo guarda informações, guarda memórias. Tá? E aí, vamos ver, olha só, agora imagina, né, e isso é uma situação que eu tive, tá? Uma criança de 5 anos tentando subir no sofá, né? Tentando subir no sofá e ela cai do sofá. Tá? Tem duas situações que podem surgir daí. Ela vai chorar, se doeu, né? E vai procurar subir de novo, ou vai chorar e vai sair dali. Tá? De uma forma ou de outra houve um aprendizado. Agora, aquele aprendizado ele pode servir para lá na frente ser interpretado por um outro cérebro completamente diferente. O cérebro já do adolescente, do adulto, já funciona diferente do cérebro da criança. Tá? Então vejam só. Agora vem uma outra história aqui, que essa aconteceu comigo. Tá? Em 1996, eu mudei para o estado de Tocantins. Tá? Fiquei lá alguns anos, mas sempre, às vezes, indo e voltando. Mas a primeira vez que eu fui, e passei um tempo lá, voltei, fui de novo. E num momento eu fiquei 3 anos sem vir aqui. Eu tô agora na cidade de Castanhal, né? Eu moro aqui em Castanhal. Mas eu fiquei 3 anos sem vir de Palmas, no Tocantins, para Castanhal. Então, depois de 3 anos, eu voltei e fui aqui em Castanhal, fiquei na casa do meu pai. E foi muito interessante, porque eu estava assim, fora da casa dos meus pais há muitos anos. Assim, deixei de morar, desde a época da faculdade, na casa dos meus pais, né? E fiquei 3 anos sem vir aqui em Castanhal. Né? Então, quando entrei na casa do meu pai, né, chegando de viagem, eu olhei em volta e senti todo aquele ambiente diferente. E me veio uma memória muito interessante. Tá? Na casa do meu pai, da sala para a cozinha, tinha uma porta normal, mais ou menos dessa altura, tá? E acima da porta ficava uma prateleira com o rádio. Nós não tínhamos televisão, ficava um rádio lá. Né? E o meu pai esticava o braço e ligava o rádio, a gente ficava ouvindo o rádio o dia todo. Mas eu, criança, não alcançava o rádio. Então aquela sensação de que aquilo era inalcançável, não
alcançaria aquilo, não tocaria naquilo, né? Mas essa é uma sensação de uma criança. E o que foi engraçado é que quando eu cheguei na casa do meu pai, que olhei para aquela porta, eu tive a percepção, né, e pensei assim, caramba, agora se o rádio estivesse aqui, eu tocaria no rádio. Tá? Se o rádio estivesse aqui, eu conseguiria tocar no rádio. Tá? Então, teve a experiência de uma criança, tá? De uma criança com algo que ela não tocava, que estava longe demais, tá? E depois aquela experiência foi reinterpretada, né? Agora já com um cérebro e com um corpo adulto, né? De outro tamanho, né? E aí eu já tocava naquilo. Só que o que acontece? Se aquela experiência foi muito intensa, né? E foi guardada e foi reforçada ao longo dos anos, né? É possível que, quando a gente lida com o cérebro, tá? A gente lida com um mundo, com um universo de possibilidades, né? Mas pode ser que, tá? Mesmo adulto, eu interprete, né? Porque a experiência, a memória está no meu corpo, que algumas coisas eu alcanço, mas outras coisas estão longe demais, eu não vou conseguir alcançar. E isso pode afetar meus hábitos, pode afetar meu comportamento, pode afetar em como eu me desenvolvo na minha vida. Tá? Então é daí que eu tiro, né, essa possibilidade de que esses medos que as pessoas têm do que vão encontrar, né, ao realizarem uma regressão, né, esse medo que elas vão encontrar, né, lá na infância, tá, é o medo, né, é uma experiência passada por uma criança. Né, é uma experiência passada por uma criança. E eu já tive casos assim. Né, já atendi pessoas em que a pessoa vem com uma situação, né, que ela tem sensações que mostram para ela e a percepção dela, então uma informação de baixo para cima, outra de cima para baixo, né, que são interpretadas, né, como as velhas crenças limitantes, os bloqueios. Né? Então, Riceles, eu tenho alguma coisa que eu faço, mas chega num determinado ponto, eu não consigo mais fazer, eu não consigo mais avançar. Né? Olha que o Benício está fazendo um comentário bem interessante. O cérebro constrói e ao mesmo tempo pode destruir. Exatamente. Tá? Constrói, né, e consolida informações. Tá? Isso é memorizado. Né? Mas depois você pode trabalhar isso para que se crie, né, para que você passe por uma nova experiência. Tá? Então, já tive situações em que as pessoas, tá, têm quando você pergunta, a pessoa não lembra exatamente o que é. Ela não lembra exatamente o que é. Ela tem aquela memória, tá, que eu digo que é uma memória corporal. Né? Por quê? Porque esse aprendizado ainda foi no tempo das sensações, tá? Da informação de baixo para cima. Então, o que ficou gravado no cérebro é uma sensação de incapacidade, uma sensação geralmente é incapacidade, bloqueio, né? E por aí vai. As interpretações que vão surgir no futuro são inúmeras. Tá? Vamos lá? O pessoal está gostando? Né? Então, se está gostando, manda coraçãozinho aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando agora. Beleza, então, é daí que eu tenho percebido que as pessoas, né, vão alimentando esses medos e às vezes, né, a família, às vezes os pais vão alimentando isso também. Tá?
Então, se a criança caiu do sofá, incentiva ela a subir de novo, né? E se ela chorou, tá? Dá o acalento, mas proporciona a experiência de que aquilo vai conseguir. O que é que isso vai causar no futuro, a gente não sabe, tá? Mas é muito importante incentivar os desafios, né? Incentivar que a criança passe por aquilo, passe por aquela experiência, para criar, tá, uma boa memória no cérebro, no sistema nervoso. Tá? E aí, como é que está o tempo aqui? Vai dar quase meia hora, perfeito. E agora vem um ponto, né, vamos trazer agora para a hipnose, né? Como é que a hipnose ajuda nessas situações? Tá? Então, normalmente, nessas situações, nós trabalhamos com duas técnicas. Uma é a regressão terapêutica, tá? Então, é usar a hipnose para que a pessoa observe de novo aquela experiência. Tá? Então, não é relembrar nos mínimos detalhes, até porque lembra. Veja, olha, lembra. Mas veja, lá atrás, quando era criança, tá? A informação, né, o conhecimento veio pela sensação, tá? Veio do corpo para o cérebro, e o cérebro ainda não tinha as ferramentas para dar uma interpretação para aquilo. Geralmente é o adulto que vai interpretar, é o adulto que vai dar um significado para aquilo. E isso a criança pode, né, pode guardar. Tá? Vai metendo o coração aí, vai metendo. Tá? Então, na regressão, aí é que está, é um grande detalhe. Tá? As pessoas acreditam que regressão é lembrar dos mínimos detalhes, a cor, o cheiro, né? E o relato, quem estava, as palavras que foram ditas, não. A regressão terapêutica ela tem o objetivo de trazer aquelas sensações de volta. Né? Trazer aquelas sensações de volta. Tá? Bom, Riceles, aquelas sensações voltaram, né? Fazer a pessoa experimentar aquilo de novo. E agora, né, fazer com que esse cérebro adulto e esse corpo adulto reinterprete aquela experiência. É o que a gente chama de reframing, de reenquadramento, que é basicamente olhar aquela situação com outros olhos, com uma outra percepção. Tá? Porque ao longo do tempo foi construída uma percepção, mas agora é dar uma outra percepção. Um exemplo, tá? Um cliente meu, ele tinha essa sensação de que sempre que ele avançava, tinha um momento que ele parava. Sempre que ele avançava, tinha um momento que ele parava. Tá? E aí na regressão terapêutica, tá? Na regressão terapêutica, ele lembrou, né, da sensação de estar num determinado lugar. Né? Aí as pessoas vão descrever porque o cérebro vai proporcionar, né, informações. O cérebro também inventa coisas, viu? O cérebro também inventa memórias. Mas enfim, então ele lembrava de uma situação em que ele estava com a mãe dele, ele criança, bem criança, 5 anos, 4, 5 anos, estava com a mãe e num determinado momento ele parava, né? E depois ele só ia lembrar do que aconteceu depois. Ele estava na beira de uma rua, para atravessar a rua. Mas ele não conseguia, ele lembra de um medo que ele se agarrava na mãe dele. Tá? Na regressão terapêutica, ele percebeu que esse medo era o medo de um buraco que estava na frente dele. Né? Então ele tinha medo daquele buraco. E aí ele percebeu, né, sentiu de novo que a mãe dele ajudava ele a ultrapassar aquele buraco, ultrapassar aquele obstáculo. Né? Mas essa sensação do medo ela ficou guardada e foi interpretada lá na frente como um bloqueio. Tá? E aí o que aconteceu? Usando o reframing, tá?
Ele olhou para aquela sensação agora como um adulto, para aquela situação como um adulto. Não, peraí, só um instantinho. Esse buraco agora eu dou conta de passar. Eu, com 4 anos, 5 anos, não passava. Eu precisei da ajuda da minha mãe. Mesmo assim, eu fiquei com medo. Tá? Agora eu já consigo passar, agora eu sou um adulto. Tá? E a gente usa uma outra técnica também, que é fazer o encontro, né? Depende da pessoa, às vezes as pessoas têm sensibilidade para isso. É fazer o encontro dessas duas pessoas, né? O eu atual com o eu do passado. Então, o adulto ajudando aquela criança a atravessar aquele buraco. Tá? E isso é um reframe, é um reenquadramento. Então, esse cérebro de agora está olhando para aquela situação e está percebendo, interpretando, né, logicamente, racionalmente, tá, que aquela emoção, por exemplo, era uma emoção de uma criança de 5 anos. Não faz sentido agora um homem adulto ter esse medo. E a partir daí a pessoa começa a agir, a se comportar, a ter hábitos completamente diferentes. Tá? Então é assim que a hipnose pode ajudar nesse caso. Regressão terapêutica, tá? E reframing. Tá? E dentro do reframing pode ter aquele encontro, né, do eu atual com o eu do futuro, com o eu do passado, com a minha... algumas técnicas chamam, alguns terapeutas chamam de criança interior, né? Reencontrar aquela criança e dizer para ela, olha, tá tudo bem, tá? Você não passou por aí, tá? Não tem muitas formas de trabalhar isso, vai depender da experiência do hipnoterapeuta. Então, é muito importante, tá, trabalhar com um hipnoterapeuta qualificado, treinado, tá, que já tem uma boa experiência para lidar com isso. Porque às vezes a pessoa faz uma formação em hipnose, em hipnoterapia, e acredita que é só fazer a regressão já está valendo, né? Não é assim. Né? Tem que lidar com essas situações com cuidado. Ok? Beleza, olha, bacana. Fiz o meu roteiro aqui, todo bonitinho. Tá? E eu estava conversando sobre isso com a minha amiga, minha terapeuta, e ela disse, que medos da infância você ainda tem? Né? Eu estava com medo, né? Eu não sei em que momento aquela sensação de coisas inalcançáveis, tá? Me acompanhou, tá? Mas eu me lembro que tinha situações que eu ia assim, né? Eu achava que tinha coisas que eu nunca ia conseguir realizar, né? Mas como eu passei por isso indo lá e fazendo, tá? Indo lá e fazendo. Então, um resumo desse nosso encontro de hoje, de uma aula, né? Uma verdadeira aula, tá? Proporcione, tá? Novas experiências a você mesmo. Tá? Principalmente, tá? Experiências relacionadas a sensações que você tem da infância. E mesmo pode ser da adolescência, pode ser de alguma coisa que aconteceu 2 anos atrás ou até no mês passado. Tá? Proporcione uma nova experiência. Quando você proporciona uma nova experiência a você mesmo, tá? Você está ensinando uma nova, tá trazendo uma nova informação para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso. Tá? Hoje, por exemplo, eu fiz isso. Né? Aqui perto de casa tem uma praça, não uma praça grande, tá? Em que de vez em quando eu vou caminhar. Eu deveria caminhar mais vezes. Olha, vai mandando coração que estou gostando. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo também. Tá? Porque eu começo a caminhar e de repente aquilo parece que vai ficando chato. Mas hoje eu decidi fazer uma coisa diferente. Então, primeiro eu decidi dar 10 voltas na praça. Então, a cada volta eu ia fazendo um exercício diferente.
Então, num momento eu fiz um exercício abdominal enquanto caminhava, no outro momento eu fiz, enquanto caminhava, um alongamento, no outro momento eu caminhei de costas, no outro momento eu caminhei de lado. Quando eu terminei, eu digo, caramba, que legal isso. Minha caminhada hoje não ficou chata, ficou muito, muito divertida, diferente. Então, eu proporcionei uma nova experiência. Eu quero mudar essa sensação de que caminhar é chato. Então, eu vou trabalhar agora conscientemente por isso. Perfeito? Olha, meu amigo Kempis. Boa noite, querido. Então, pessoal, esse era o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espera aí que vamos fazer uma dinâmica rapidola online, tá? Então, só lembrando que eu estou muito, muito feliz de estar voltando às lives. Ano passado foi uma experiência. Eu fiz alguma coisa, tá? Eu fiz alguma coisa em 2020, mas o ano passado foi muito rico. Aliás, fiz muita coisa em 2020, né? Mas 2021 foi muito rico de lives, né? Um bocado, mais de 20 lives. E esse ano eu quero bater meu recorde. Tá? E ontem eu já fiz uma no meu outro perfil, tá? Em que eu falo sobre feng shui, ambiente, como o ambiente também contribui para as nossas percepções, para os nossos hábitos, para o nosso comportamento. E hoje é a live número 1, tá? Do Hipnose para a Vida. Então, já anota na agenda, tá? Toda quarta-feira, tá? Às 19h30, às vezes pode ser um pouco antes, às vezes pode ser um pouco depois, mas às 19h30, live aqui. Quer aprender sobre hipnose? Quer aprender sobre neurociência? Como o teu cérebro funciona? Como o teu corpo funciona? E usar isso para se tornar uma pessoa cada vez melhor? Então vem para cá, toda quarta-feira eu vou estar esperando você. Tá bom? Só lembrando, tá? Mais uma coisinha. Manda esse vídeo para todo mundo, né? Se você gostou, se você não gostou, tu não manda para ninguém, ficar caladinho. Se você gostou, compartilha. E daqui a pouco ele vai estar publicado lá no perfil. Vai lá, curte, tá? Compartilha, comenta, que isso ajuda muito a gente. Beleza? Então nós vamos fazer uma pequena dinâmica, tá? Uma pequena dinâmica. Infelizmente eu não estou vendo vocês, mas vocês vão estar me vendo. Mas nós vamos fazer uma pequena dinâmica, bem simples, bem tranquila, tá? Vai demorar pouquinho, 5 minutos, tá? Então agora, feche os olhos, tá? Respire de forma tranquila e suave, bem tranquila e bem suave, tá? Faça a sua respiração bem lenta, bem suave. E foque a sua atenção no meio do seu peito, né? Preste atenção no movimento suave que a sua respiração faz no seu corpo, né? Expandindo, encolhendo, expandindo, encolhendo. Inspiração, expiração. E agora, perceba que quanto mais você respira, melhor e melhor você se sente. Quanto mais você respira, mais essa sensação de tranquilidade, de conforto, de segurança aumenta. Eu vou contar de 1 até 10. No 10, você vai estar bem relaxado, bem tranquilo. 1, respirando. 2, sentindo o movimento suave do corpo. 3, focando na suavidade da sua respiração. 4, relaxando. 5, relaxando 10 vezes mais. 6, se sentindo melhor e melhor. 7, muita segurança e muita tranquilidade. 8, cada vez maior o relaxamento.
9, muito bem. E 10, relaxado, relaxada, tranquilo, tranquila, com os olhos fechados. E agora apenas permita que a sua mente viaje para algum momento da sua vida, para algum momento da sua vida. Lembrando que agora você é uma pessoa adulta, um corpo adulto, um cérebro completamente diferente. E apenas permita que a sua mente visite qualquer momento da sua vida, seja criança, adulto, adolescente, tá? Em que você sentiu um desconforto. E que esse desconforto você percebe que ele vem te acompanhando ao longo do tempo. Apenas permita que essa sensação volte para o seu corpo, que essa informação volte para a sua mente. Olhe agora para isso. Em que momento foi? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi há 5 anos? Foi há 2 anos? Foi o ano passado? Apenas permita agora que a sua mente lhe mostre essa sensação. E você vai perceber que esse desconforto ele tenta se manifestar, mas você está bem relaxado, bem relaxada e consegue observar esse momento agora com outros olhos, com outra percepção. Imagine agora que você está olhando esse momento de fora, como se fosse um filme passando na tela do seu computador, na tela do seu celular, na tela da TV. Tá? Você olha de fora e você pode observar cada detalhe desse momento. E você pode agora, com a sua mente de hoje, observar isso. Que sensações isso lhe proporcionou. E agora que você está consciente, você tem a percepção da sensação, tá? Você decide agora ter uma nova experiência. Uma experiência completamente diferente em cima dessa sensação, sobre essa sensação. Você experimenta como seria. Pense agora como seria algo completamente diferente. Imagine agora essa nova sensação no seu corpo. Basta focar na sua respiração e sentir o seu relaxamento. Você junta esse relaxamento, você junta essa respiração tranquila e isso já lhe proporciona uma nova experiência. Isso, muito bem. Então veja que você fez uma pequena regressão, sentiu a emoção, sentiu a sensação e agora você traz uma nova interpretação a isso e você se propõe uma nova experiência, um novo aprendizado para o seu corpo, para o seu cérebro, para a sua mente. E durante essa semana você vai realmente realizar essa nova experiência, seja ela qual for. Né? Você vai realizar o que agora veio no seu pensamento. E com essa realização, você vai começar a criar um novo hábito, um novo comportamento. E isso já começa a mudar a sua vida. Simplesmente criando essa expectativa, criando essa experiência mental, você já começa a mudar a sua vida. E durante essa semana, você vai repetir isso várias vezes para começar a ter novos hábitos, novos comportamentos.
Isso, muito, muito bem. Muito, muito bem. E agora eu vou contar de 5 até 1. E no 1 você já pode abrir os olhos e pode até me dizer aqui como foi essa experiência. 5, respirando. 4, se sentindo muito bem por essa experiência que você passou agora. 3, seguro, segura, tranquilo, tranquila. 2, sentindo o corpo, sentindo a respiração. E 1, abrindo os olhos, se sentindo muito, muito bem. Ótimo, espero que tenham passado por uma boa experiência. Demorou um pouquinho mais que 5 minutos, tá? Então, pessoal, espero que tenham tido uma boa experiência agora e se proponham a isso, se proponham a fazer diferente, para aprender uma coisa, agora não mais através da sensação, mas através da percepção, da intenção de fazer isso, que nem hoje eu fiz de manhã. Eu disse, não quero ficar rodando na praça, eu vou fazer algo diferente. E fiz, e fiquei muito satisfeito no final. Tá? E dessa forma... Opa, aqui eu já disse aqui, top! Legal! Bacana, bacana! Legal! E depois me relata e manda um DM no nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, tá? Eu quero ler alguns relatos de como foi essa experiência. Ok? Então, pessoal, muito, muito obrigado. Você que chegou agora no finalzinho, faz um favorzinho. Daqui a alguns minutos, essa live vai estar gravada lá no meu perfil. Vai lá, assiste ela toda, curte, compartilha. Me ajuda nessa tarefa de, olha, minha amiga também disse que gostou. Olha, que bacana, já estou feliz aqui, já estou feliz. Que maravilha, né? Que maravilha. Nós temos uma coisa maravilhosa bem aqui, ó. Então, se isso aqui é maravilhoso, pode proporcionar maravilhas na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que eu desejo a cada um de vocês que me acompanhou aqui durante esse tempo e que está assistindo esse momento gravado agora. Ô, minha querida, eu agradeço muito. Pessoal, então, na próxima quarta-feira, Hipnose para a Vida, live 2. Tá? Olha aqui, mais um. Valeu, muito bom. Ó, bacana. Adoro. Obrigado, gente. Então, na próxima quarta, live 2. E durante esse ano vai ter muita coisa boa aqui. Me acompanha, me segue. Pode me seguir, eu adoro. Pode me stalkear. Pessoal, tenham uma excelente noite. Vocês podem ouvir isso, vocês podem repetir essa experiência quantas vezes vocês quiserem, não tem contraindicação. E claro, precisando de alguma coisa mais intensa, mais cuidadosa, eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo. Tá bom? Muito, muito obrigado. Um grande abraço em cada um de vocês. Tá? Tenham uma excelente, uma tranquila, uma abençoada noite e até a próxima quarta-feira. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Valeu! Top! Até mais, gente. Muito obrigado.